Neste vídeo vamos então começar a pôr as mãos à obra, neste caso para colocar aqui em prática alguns dos conhecimentos que nós já adquirimos nos vídeos anteriores, no que diz respeito à colocação de objetos, etc., manipulação da geometria, e vamos depois também introduzindo alguns conceitos à medida que vamos criando um level desde o início. Ora, vamos então regressar aqui ao nosso ambiente de trabalho, neste caso no Level Editor. Eu criei um novo projeto, criei aqui um level completamente básico, neste caso um level deste tipo, isto é, quando eu crio aqui um new level, ele pergunta-me se eu quero criar um limpo ou um por defeito. Eu criei um por defeito, o que me coloca logo aqui um conjunto de itens que eu vou aproveitar minimamente, isto é, eu vou neste momento, antes de começar a mexer aqui na minha geometria, vou acrescentar aqui então o tal pacote starter, neste caso add feature or content pack, vou adicionar aqui no content pack o starter content, ok, vou adicionar aqui ao projeto, vamos aguardar alguns instantes até que ele seja carregado para aqui. Ok, está aqui a ser carregado, certo, vamos lhe dar aqui alguns segundos para ele refrescar e temos então aqui este conteúdo que nós não vamos obviamente usar por completo, vamos apenas tirar partido do facto de ele ter aqui alguns materiais que nós vamos usar e eventualmente alguns props, neste caso alguns materiais ou algumas modulações, objetos que aqui estão, que nós vamos ter a ocasião de colocar também no nosso ambiente. O que nós vamos tecnicamente fazer aqui é criar aqui um quarto, e eu chamo a particular atenção, e quero fazer este sublinhado porque acho que é importante, que existem vídeos no YouTube que contêm então a exemplificação da construção de um quarto, de um espaço, um escritório neste caso. Eu vou criar qualquer coisa semelhante, não vou estar a copiar isso, vou simplesmente usar a mesma metodologia ou a mesma filosofia. Neste caso vou criar um quarto utilizando a geometria, mostrando como é que eu posso aqui alterar os aspectos da geometria, como é que eu posso aplicar materiais à geometria, etc, etc. E portanto vamos avançar então com a nossa criação. Ora, temos aqui, vamos arranjar aqui um pouco mais de espaço, ok, muito bem, temos aqui o nosso Level Editor com este floor por defeito, vamos deixar ficar aquilo que aqui está, que é este céu, ok, este céu e a iluminação também vai ficar aqui por defeito, não vamos agora preocupar-nos com isto, vamos aqui centrar, selecionando e clicando F, e o que eu vou fazer neste momento, pura e simplesmente, é pressionar Delete para apagar o meu floor, ok? Vou também retirar daqui o meu Player Start, ok? Vou retirá-lo daqui. E, portanto, tenho tudo limpinho, não tenho aqui nada a não ser o céu e as nuvens também. Ora, o que eu vou fazer então é, basicamente, o seguinte, vou começar a construir a minha geometria aqui para a criação do meu quarto. Então vou aqui ao BSP e vou arrastar para aqui uma box, ok? Muito bem. Se vão reparar aqui que na área dos detalhes existe aqui quer o Transform, quer também o Brush Settings. Esta box é considerada como um brush. Ora, um brush, neste caso, uma box brush, ok? E então nós vamos agora concentrar aqui a nossa atenção no Brush Settings. Porquê? temos aqui a possibilidade de escolher os diferentes tipos de elementos que aqui estão. Como podem reparar, temos aqui o Cone Builder, etc, etc. E basicamente estes são aquilo que nós designamos na linguagem de modelação 3D as primitivas. Isto é, nós podemos agora redimensionar tudo isto. Antes de começar a redimensionar, utilizando ou a ferramenta da geometria, do editor da geometria, ou então utilizando aqui esta pasta ou esta parte do Brush Settings, eu vou garantir que temos aqui então alguns snaps. Neste caso temos aqui nas rotações, nós não vamos mexer muito ainda nas rotações, temos uma rotação de 10 graus em snap e temos aqui um snap de 10 pontos. Eu vou deixar os 10 pontos, no entanto eu vou já começar aqui a alterar o meu espaço. Tomando do princípio que o quarto, ou neste caso este espaço tem aqui, cada unidade corresponde a 1 centímetro, eu vou baixar isto aqui para 100. Vamos colocar aqui, e reparem, temos aqui uma referência do Z, o Z nós vamos mudar em último, vamos colocar aqui também 100, ok, e no Z nós vamos colocar aqui, ok, vamos colocar aqui, peço desculpa, eu mexi no Z, vamos colocar aqui 100 no Y, ok, temos o cubo mais pequenino, mas vamos aqui fazer o seguinte, eu vou aqui aproximar um pouquinho mais, certo? Vamos aqui centrar nisto para podermos rodar à volta. O que é que eu vou fazer? Eu vou reduzir aqui ao máximo a altura. E neste caso vou mexer então no Z e vou metê-lo para 20. Ok? E temos então aqui este espaço. Se calhar 20 é muito, ou então vou aumentar aqui para 200.
vou deixar ficar como estava, 200, e temos então aqui um pedaço do meu chão, ok, aqui já criado. O que eu vou fazer agora basicamente é o seguinte, eu vou criar 4 pedaços deste chão aqui encostadinhos uns aos outros, ok? Então eu vou selecionar este primeiro e vou copiá-lo. Eu posso pressionar a tecla Alt e arrastar e vou criar aqui uma cópia, ok? Muito bem. Temos então aqui já uma cópia do meu chão, na primeira bloco. Eu vou pressionar Shift para selecionar, ou melhor, neste caso, vamos aqui selecionar um, selecionar o outro também, ok? Vamos aqui fazer com o Alt, o Ctrl, estão selecionados os dois, pressiono a tecla Alt e vou arrastar, e neste caso vou arrastar uma cópia dos dois, ok? Vou aqui utilizar o Snap, por isso é que o Snap é extremamente interessante para fazer aqui um snapping. E temos então aqui já o nosso chão criado, ok? O que nós vamos fazer agora é o seguinte, vamos começar a criar aqui as paredes, certo? Vamos fazer aqui um play e vamos ver o que é que acontece. Reparem, não há aqui nada de especial, está aqui basicamente só o espaço onde eu posso movimentar. Nada de extraordinário, vamos aqui até aproveitar para localizar isto aqui assim e vamos fazer um escape. Temos então aqui as nossas paredes e o que eu vou fazer agora basicamente é erguer as paredes, ok? Nós temos aqui o chão, eu disse paredes, mas não temos o chão. Ora, o que é que nós vamos fazer? Vamos fazer aqui uma cópia deste espaço. Então eu vou pressionar Alt, vou puxar-me ligeiramente para cima. Temos aqui então a nossa parede, que nós agora poderíamos fazer da seguinte forma, isto é, poderíamos simplesmente, eu vou aqui fazer um F para aproximar, poderíamos rodá-la, ok, utilizando aqui o Rotation, poderíamos rodá-la 90 graus, mas eu vou aqui utilizar um outro mecanismo. Eu tenho aqui então Y, Z e X, ok, temos aqui basicamente esta posição, vamos colocar aqui na posição mais correta, ok, temos aqui, reparem, Z e Y, ok, vamos colocar aqui numa posição qualquer, não há qualquer espécie de problema. Vamos aqui então alterar, temos várias formas de alterar, como eu referi, podemos ir aqui à geometria, e na geometria nós temos a possibilidade de selecionar uma das partes e ir arrastando aqui para trás, e reparem o que é que vai acontecer aqui, portanto eu estou a fazer uma modificação, ok, vamos arrastar até ali assim, vamos deixar ficar com 2, certo, vamos voltar aqui, temos então aqui o Z 220, box 200, o Y 200, o X 200. Ora, o que é que acontece? Eu estive a fazer uma alteração, uma modificação. Eu vou apagar isto e vou voltar a copiar. Alt, puxo para cima, ok. Vamos agora fazer o seguinte, vamos alterar diretamente aqui. Neste caso, vamos fazer aqui o X colocar a 20, ok. Temos então o X a 20, temos o Z a 200. Vamos colocar aqui a 200 e, portanto, temos aqui este bloco de parede aqui criado. Como podem reparar, temos sempre a necessidade de ir circulando aqui um pouco. O bloco de parede acabou por ficar aqui para baixo, ok? Ora, o que é que nós vamos fazer? Muito simples, vamos arrastar aqui para cima, ok? E agora pressionamos na tecla AND, aqui no nosso teclado, para ela se ajustar ao objeto que está imediatamente abaixo. E agora vamos arrastar simplesmente aqui para trás, para posicionar ali, ok? Reparem então, temos aqui bem próximo, bem encaixadinho ali no final, ok? Muito bem. Vamos agora copiar isto, vamos pressionar Alt, copiar, ok? Vamos deslocar, fazer um snap para colocar aqui daquele lado, fantástico. Vamos agora selecionar aqui esta parte de novo, ou então vamos pegar nesta e vamos fazer novamente uma cópia. Portanto, Alt, vamos arrastar para a frente e vamos mexer novamente aqui nos valores, vamos colocar aqui 20, ok? Portanto, reparem como ele automaticamente ficou ali com o cubo. Agora vamos colocar aqui no Z, ora o Z está a 200, que é a altura. Vamos colocar aqui no X 200 e vamos ficar com este aspecto. Eu chamo agora a atenção para o seguinte, é preciso alguma matemática para encaixar isto tudo aqui. Este valor é correto se eu agora quiser aqui posicionar, ok? Vamos aqui tirar partido do snap para colocar ali daquele lado, muito certo. Vamos também colocar aqui naquela posição, fantástico. Só que agora, se eu quiser fazer aqui um Alt Copy, o que vai acontecer é que este objeto é ligeiramente maior do que aquilo que eu pretendo, porque ele vai acabar por encaixar ali. Eu posso ser um bocadinho perfeccionista, e gosto de ser, porque reparem, quando eu seleciono cada um dos objetos, eles têm aqui uma espécie de coluna de interseção. Então o que é que eu posso fazer? Basicamente posso chegar aqui e reduzir em valores. Vamos experimentar aqui se é o 180 aqui no X,
ok, ele foi reduzido e agora sim vou encostar ali daquele lado e portanto não tenho aqui nenhuma sobreposição das minhas paredes, ok? Vou finalmente fazer o seguinte, vou aqui afastar, selecionar estes dois, ok? Vamos aqui selecionar os dois, certo? Pressionar Alt e agora arrastar os dois para este lado até fazerem um snap ali daquele lado, ok? E temos aqui já uma estrutura criada. Vamos aqui fazer o seguinte, vamos também copiar para o teto, mas eu vou fazer o seguinte, à semelhança do vídeo que existe no YouTube e que é especificamente o Unreal, eu vou criar aqui um espaço que não é propriamente um espaço, digamos assim, com espaço retangular aberto ou quadrado aberto. Vamos aqui fazer o seguinte, vamos selecionar todas as paredes que aqui estão, ok, vamos aqui fazer, se calhar aqui uma movimentação para posicionar isto de uma forma mais simples de movimentar, ok, vamos aqui selecionar esta, pressionamos Ctrl, sempre com o Ctrl pressionado vamos selecionar todas as paredes e agora vamos fazer simplesmente o seguinte, vamos aqui utilizar este gizmo, pressionamos Alt e vamos copiar as paredes todas para o topo, ok? Não temos necessidade de estar aqui a usar o snapping, embora fosse interessante e podemos fazê-lo, e reparem, assim ficará na posição correta, mas se eu puxar um pouco mais para cima e agora pressionar a tecla, reparem, a tecla End, ou o fim, ele automaticamente vai fazer um snap à parte de baixo, ok? Eu vou aqui simplesmente fazer o seguinte, vou aqui retirar uma destas partes, por isso selecionei-a e retirei-a, vou aqui fazer, vou aqui recentrar isto para poder movimentar isto de uma forma melhor, vou aqui reposicionar, ok, fantástico, vai ser necessário habituarem-se um pouco bem a esta questão do movimento no viewport, e eu aconselho que façam essa movimentação, ou pelo menos essa experimentação mais demorada. E agora vamos fazer simplesmente o seguinte, eu quero aumentar isto para aqui para a frente, para criar aqui uma saliência muito grande, e eu vou utilizar o Geometry Editing, vou selecionar apenas esta face, e agora vou puxar, ok, vamos aqui puxar, e vamos fazer aqui um snap, ali assim, ok? Eu não sei se ele está correto, vamos aqui aproximar, eu penso que sim. Vamos aqui puxar um pouco mais para cima e não está. Não está. Reparem o que é que acontece ali. Temos ali assim um snap que não aconteceu. Vamos agora aproveitar ainda e puxar ali mais para a frente. Ok. Clicamos fora. Temos aqui este espaço e agora vamos aqui cobrir então o nosso, neste caso, o nosso teto. Neste caso, peço desculpa pelo meu engasgamento. Vamos aqui fazer o seguinte. Selecionamos vamos retirar aqui da geometria, vamos novamente para o Place, vamos pressionar Ctrl, selecionamos este, selecionamos aquele, pressionamos Alt e vamos puxar para cima. E vamos utilizar o Snap, neste caso estamos aqui a ver com clareza que se colocarmos aqui, vamos ter aqui um Snap. Obviamente que há aqui alguns espaços que estão em overlapping, ok? E neste caso estão a ser aqui consumidos uns por cima dos outros. Não há qualquer espécie de problema, mas nós podemos resolver isto de uma forma muito simples. Vamos aqui novamente à geometria, vamos selecionar este espaço, selecionamos este, vamos fazê-lo avançar duas casas, neste caso, uma, duas, ok? E reparem como ele ficou. E agora do lado de lá vamos fazer simplesmente a seleção deste, ok? Vamos puxar para a frente também duas, e eu penso que aqui também estará em overlap, ok? Então vamos selecionar esta casa daqui, puxar duas para a frente e, ok, não, deixei ficar, vamos deixar ficar as duas para trás, não há qualquer espécie de problema. E portanto, neste caso, temos aqui então a nossa box completa, aquilo que será tecnicamente o nosso quarto aqui dentro, ok? E reparem o aspecto, o pormenor do tal exposure, neste caso nós temos aqui o... temos aqui, temos aqui não é aqui, temos aqui no Lit, temos aqui o Exposure definido para automático. O que é que significa? Basicamente, quando eu estou aqui fora do meu quarto, eu tenho esta visão, quando eu aproximo do interior, reparem o que é que acontece à iluminação, ela vai clarear ligeiramente para eu poder ver isto com melhor detalhe. Reparem, se eu olhar aqui para a parte exterior, principalmente para a parte da luz, aqui não está fácil, ok, se eu olhar para a parte da luz, vamos aqui puxar um bocadinho para fora, ok, se eu olhar ali para a parte da luz, vamos ter aqui a penumbra completa. Se eu agora aproximar aqui,
repare o que é que vai acontecer, automaticamente vai aqui a parede clarear-se, que é um efeito muito semelhante àquele que acontece no jogo. No próximo vídeo vamos continuar a desenvolver aqui o nosso quarto, mas vamos colocar aqui janelas e algumas portas.